Olá, vamos começar a apresentação de cenário meteorológico dessa semana. O observado está com duas regiões principais, três na verdade, aqui no sul do Rio Grande do Sul, que é onde está tendo a formação dos ciclones, teve na verdade, né, até o começo, até a metade do mês, e vai continuar até o final do ano, formando próximo dessa região. Então, o sul do Rio Grande do Sul, aqui Uruguai, quem não pega as bacias, né, deve vir acima aqui no norte, por causa da posição da zona de convergência intertropical, que normal climatológica dela deveria estar um pouco mais para essa região, e ela está acontecendo aqui. E aqui em Minas Gerais, Goiás, perto de Brasília, sul da Bahia, toda essa região, principalmente por causa do gradiente de temperatura do oceano aqui, que faz com que as frentes fiquem estacionárias nessa posição. Na temperatura do oceano tem aqui a região do Pacífico Central, que ainda continua com anomalias negativas, que está configurando a laninha, né? A tendência é que continue com essas anomalias negativas e com o passar dos meses comece a aquecer aqui nessa região com centros de anomalia positiva, negativa, tendendo à neutralidade. E aí a partir do meio do ano, um pouco mais para frente, volta a resfriar e tendência de que voltemos a ficar sob a ação de uma laninha para o final desse ano. Aqui no Atlântico Subtropical, essa região de anomalia quente vem se resfriando, e o principal ponto é aqui na convergência Brasil-Malvinas, né, que é duas correntes oceânicas, que aí esse resfriamento faz com que os ciclones que se formam próximo dessa região aqui se desloquem rapidamente para o norte ou para o leste. Isso faz com que as frentes aqui no Brasil elas avancem um pouco mais rápido. E além disso, aqui tem essa anomalia mais quente aqui, mais fria nessa posição, faz com que a Zacite fique aqui, um pouco mais ao norte da posição climatológica. Tá? E aí, por isso, a tendência no Nordeste ficar abaixo da climatologia. E além disso, também tem esse gradiente. E as frentes acabam ficando estacionárias nessa posição e não avançam para o Nordeste. Aí ela vai ter um pico neutro, na verdade, né? Chega a ser valor negativo, mas não passa de -1. Então não chega a ser negativo. Ela vai continuar ficando neutra ou então positiva nos próximos dias. Que isso significa uma menor formação, um menor avanço de sistemas de baixas pressões de ciclones extropicais, né, que afetam o Brasil. Mas não está respondendo muito bem isso. Vou mostrar para vocês, tem várias baixas pressões, ciclones se formando nesses próximos dias. Maré Júlia, a tendência dos dois modelos é que ela parta para neutralidade nos próximos dias. Tá? E depois talvez volte a atuar aqui na fase 7, lá para o final dos 15 dias de previsão dos dois modelos. A OLR mostra que espacialmente também não está tendo influência da Maré Júlia no Brasil. Bem baixa aqui nos próximos dias, mas depois disso continua sem sinal, praticamente. A primeira pêntada ela mostra o padrão que está sendo observado nos últimos dias, né? A chuva posicionada aqui na região central de Minas Gerais, pegando bacia do São Francisco, aqui o Paranaíba, Alto Paranaíba, né? Próximo das nascentes aqui, Tocantins e Madeira, a chuva fica mais confinada nessas bacias. Aqui o Grande até tem previsão de precipitação, mas não é tão grande, é um pouquinho maior aqui no CMWF, né? Mas mesmo assim a quantidade de chuva não é muito grande. E nas demais bacias o acumulado previsto é bem baixo. Tem alguns meios falando que está atuando, né, umas acas. E assim, realmente esse daqui é o padrão das acas, né? Aqui no sul tem a supressão da chuva, que o ar fica descendente, não tem a formação das nuvens e fica mais restrito aqui essa região. Acredito que não sejam umas acas
porque eu vou mostrar para vocês aqui. A gente até tem o padrão com convergência de umidade, que esse daqui é o campo dia 20, né? Embaixo os níveis tem esse corredor de umidade. Tem o cavado em médios níveis. Em altos níveis a gente tem alto da Bolívia, mas o cavado no Nordeste, o VK no Nordeste não está bem configurado. Então a gente não tem um padrão sinótico, dinâmico, que dá um suporte mais elevado, mais intenso para as ACAs. Então tem um padrão espacial, mas não tem todos os elementos necessários. Como no dia 20 aqui, né, esqueci de mencionar, tem a formação de um ciclone aqui próximo da Argentina. E no dia 21 já está bem deslocado aqui para leste. Como eu falei, essa região está mais fria, o oceano, então ele se desloca para leste ou para norte, justamente para procurar essas temperaturas mais elevadas da superfície do mar. E com isso a frente ela avança muito rápido, né? Aqui é no dia 21, segundo dia de atuação do ciclone, né? E a frente aqui já está em Paraná, sul de São Paulo aqui. E aqui mostrando o cavado também em médios níveis, que ele já começa a deslocar um pouquinho para o oceano, né? Não está mais tão em cima do continente. E aqui em altos níveis a gente continua só com o alto da Bolívia e não tem atuação aqui do VECAN, do cavado nordeste, nada. Então continua sem atuação das ACAs mesmo. Aqui para o dia 22. Eu não coloquei o campo em baixos níveis, mas a frente o ciclone já está totalmente ali para leste e a frente já está nessa posição do cavado aqui, em médios níveis, e também do cavado aqui em altos níveis, né? Então a frente ela avança muito rápido para essa posição e aí não gera tanta chuva, praticamente não gera chuva aqui nas bacias ao sul do Grande, né? Somente nessa posição aqui mesmo. Para essa penta daqui do dia 23 ao dia 28, a chuva ela continua se mantendo nessa posição, mas aqui para o Grande, Tietê já tem uma previsão de chuva um pouquinho maior. Os modelos eles estão convergindo bem aqui no padrão. A única diferença é que o Jeff está um pouquinho mais molhado, tanto para o Grande quanto para o São Francisco, Paranaíba, todas essas bacias aqui. O Jeff está mostrando mais chuva. Aqui para o dia 23, não está aparecendo nesse campo, mas nessa região aqui tem um ciclone, que ele ajuda a trazer esse jato de baixos níveis aqui para a região sul. Então, a partir dessa data, deve voltar a chover aqui um pouco para as bacias mais ao sul, não só lá no São Francisco, Paranaíba. E continua se mantendo aqui o cavado em médios níveis, então a gente vai ter, provavelmente nesse dia, a gente vai ter duas regiões de precipitação. Aqui no sul por causa desse fluxo de umidade e aqui no sudeste, em Minas Gerais, Goiás, por causa do cavado, tanto em médios quanto em altos níveis. E aqui no dia 27, é um dia que tem uma previsão de chuva bem mais intensa, um pouco mais intensa. Dá para ver que esse ciclone que eu mencionei aqui no dia 23, ele já está bem mais para leste aqui, né? E a frente está nessa posição aqui. Nessa posição aqui sobre Minas Gerais, então teve o avanço dessa frente, ela gera um pouco mais chuva que a anterior, mas mesmo assim não é tanto. E aqui já ainda tem o cavado em médios níveis, que ele dá uma reintensificada, uma entrada um pouquinho maior no continente, justamente por causa dessa frente nova que está avançando no continente. E aqui em altos níveis, aí sim começa a aparecer aqui uma alta da Bolívia bem configurada e um cavado, um vórtice aqui próximo do Nordeste. Mas eles estão bem distantes um do outro, tá? Então a região aqui de divergência em altos níveis acaba ficando bem espalhada e não tão intensa. E aí para a próxima penta a gente tem essa chuva descendo um pouquinho mais, pegando bem o Grande ali, né, a cabeceira do Grande, pegando bem também o Tietê, mas continua acontecendo no Paranaíba, no São Francisco, Tocantins, Madeira, sempre continua chovendo. Tá, aqui para o dia 28, continua esse padrão aqui, né, dos ventos entrando pelo norte aqui, nordeste, e convergindo aqui para o sudeste. O cavado em médios níveis ele perde um pouquinho de intensidade, tá? Essa alta ela entra mais no continente aqui, que é também um dos motivos dessa chuva descer um pouco mais, tá?
Como essa alta está aqui, o cavado ele desce um pouco e o levantamento do ar mais intenso acaba acontecendo aqui. E aí, em altos níveis, como eu já disse, continua aqui a alta da Bolívia, um pouquinho mais deslocada para o Pacífico, e o cavado aqui, o VK do Nordeste, bem no Atlântico, então está bem distante um do outro, então acaba não sendo tão forte, tá? O levantamento da área de superfície por causa dessa divergência em altos níveis. Só mostrando aqui até o campo do dia 4, que essa alta ela continua aqui um pouquinho mais dentro do continente, né? E é isso que mantém essa chuva um pouco mais para o sul. Continua também o transporte de umidade ali do oceano para a região norte, do oceano para o nordeste e depois direcionado para o sudeste aqui. Em altos níveis ainda tem alta da Bolívia e aqui já começa a perder um pouco mais de intensidade o cavado do nordeste. Só lembrando que aqui já é o dia 4, né? Já é o penúltimo dia da previsão e como é Jeffs tem uma amenizada, uma amortecida maior no campo, então a gente ainda está vendo esse sinal aqui, é alguma coisa que pode acontecer com uma intensidade um pouco maior nesse começo do mês de março. E aí o CFS ele mostra um padrão de chuva mais intenso aqui para o sudeste, né? E assim, o que é esperado para março é um padrão bem aberto, tá? Porque não tem nenhuma forçante em si que vai ditar a região de preferencial para precipitação aqui no sudeste ou no sul. O que tem é no norte, que a SIT está acontecendo um pouquinho mais ao norte aqui, né? Então a umidade ela acaba entrando com mais intensidade nessa posição, que faz com que o norte, nessa região aqui, fique mais tenha uma chuva um pouco acima da climatologia, e aí ela não acontece tanto aqui no nordeste, por isso que essa anomalia é negativa aqui. Além de que aquela anomalia aqui no sudeste, anomalia quente aqui no sudeste, ela perde intensidade, mas ela continua acontecendo. Então ela tem esse gradiente e faz com que as frentes não consigam avançar tanto. Tá? Então para essas duas heavies aqui, o CFS mostra essa chuva aqui próximo da climatologia, até um pouco acima, nessa Heavy 1 aqui, né? E na Heavy 2 já está bem próximo da climatologia, na Heavy 3 a mesma coisa. E a tendência mesmo é que março aconteça dessa forma, tá? Bem próximo da climatologia aqui para sudeste, centro-oeste e sul podendo até vir um pouco abaixo da climatologia por causa ainda de uma possível atuação da laninha. Tá? Mas pelo menos centro-oeste e sudeste aqui bem próximo da climatologia. E aí a previsão da TSM que eu falei, né, para março, continua mostrando aqui a confluência das correntes Brasil-Malvinas próximo da climatologia, um pouquinho abaixo. Eu acredito que isso daqui deve permanecer um pouco mais frio do que está mostrando aqui. E essa região de anomalia positiva aqui no Atlântico, eu acredito também que possa vir um pouco menos intensa do que está sendo mostrado aqui na previsão. E aí, como eu falei, essa daqui é a previsão dos últimos 10 dias, né, da rodada dos últimos 10 dias. E aqui é a rodada do último dia. Os dois mostram essa tendência aqui do Nordeste seco e o Norte mais molhado. E mostram também que o Sudeste acima da climatologia. Eu acredito que isso daqui pode ser um pouquinho exagerado nos nossos cenários. Ele está reduzindo essa chuva, tá? E está ficando mais próximo da climatologia mesmo, não tão intenso como está mostrando aqui. E aí, previsão para a laninha, como eu falei lá no começo, né? Ela vai se desintensificar, essa anomalia negativa, mas não chega nem a diminuir do menos meio aqui, né? Que é o limiar para a gente falar que é uma laninha. Tá? Isso daqui é previsão para o CFS, V2, não tem nenhum consenso de meteorologista em nada, é modelo puro. Tá? Então, a probabilidade aqui até maio, junho, tem uma desintensificação da TSM ali nessa região do ninho 1 mais 2 aqui, né? E do ninho 3 até. Mas depois do meio do ano aí volta a intensificar de novo e deve atuar uma nova laninha, pelo menos essa previsão que os modelos estão mostrando. E é isso, qualquer dúvida
é só entrar em contato comigo.